essa questão, que assim, uma das coisas que as pessoas mais falam é desse orçamento secreto. E muita gente, infelizmente, não sabe o que é. Tem dúvida. O que é esse orçamento secreto? É secreto mesmo? Como é que é isso? Eu queria dar aquelas respostas igual o Bolsonaro dava em 2018. Se eu soubesse, não seria secreto, né? Se é secreto, ninguém sabe. O que é o orçamento? É RP9. Esse orçamento chama o orçamento da emenda do relator. Então, tem uma parte, quem criou isso foi o Congresso Nacional, não foi o Bolsonaro. Eles colocam na conta do Bolsonaro. O Bolsonaro vetou, voltou para o parlamento. E não sei se vocês sabem, mas a Constituição Federal do Brasil, ela tem uma alma. A Constituinte, ela é parlamentarista. O que significa isso? Lá na DCT, nos atos das disposições transitórias constitucionais, quando foi feita no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal, eles regulamentaram certas coisas que precisavam de fazer ao longo do tempo. Aí falou, vai ter que regular o regime de governo. Em 92, a gente foi para o plebiscito para descobrir se a gente queria monarquia. Você lembra disso? Lembro. Monarquia, se era parlamentarismo, aí ganhou o quê? O presidencialismo. A gente vive debaixo de um governo presidencialista, mas de alma constitucional, parlamentarista. O que significa isso? O presidente não manda mais com o parlamento. Não manda. Então, por isso, senadores, deputados... Então, assim, se o presidente insistir em vetar, não interessa. O parlamento vai lá, derruba o veto e faz, beleza, não interessa. Então quer dizer que o Bolsonaro não criou. E quem criou isso? Foi dentro do parlamento. Não, mas quando? Rodrigo Maia é o dono do orçamento secreto. Mas não tem um negócio que parece que falaram que a Dilma, que era desde a época da Dilma... Não, é assim, ó. Eles estão acusando o Bolsonaro agora de querer aumentar a quantidade de ministros no STF, né? Sim. Mas quem foi o relator, quem foi o propositor, na verdade, foi a Erundina, que é da esquerda. Ela que queria aumentar. E aí, os processos, eles ficam registrados dentro da Câmara e muita coisa vai trancada e vai parando ao longo do tempo. Só que aí você vai ver quem fez a propositura foi a Erundina, não é a ideia do Bolsonaro. Bolsonaro às vezes troca uma ideia aqui, alguém fala, ele que quer. Não, pega aí a ideia do histórico da casa, pega aí. A gente tem um congresso que é bicameral, você pega a partir do Senado ou foi dentro da Câmara dos Deputados? Não, foi aqui, ó, a Erundina que pediu isso. O que é o orçamento secreto? Era para ficar esse dinheiro na mão do Executivo, o Executivo resolveu o que fazer com isso. Os parlamentares têm as emendas impositivas e eles geralmente tinham 18 milhões de reais para levar para os seus estados ali por obrigação. Aí quando o Congresso faz isso, o que eles estão fazendo? Eles sacaram o direito do Executivo de tocar essas verbas. Só que por que tem essa crítica assustadora? Porque esses atos não são publicados. O dinheiro vai para esses estados, mas essa RP9 ela não publica como se fosse aberto. Agora, o Executivo é obrigado a mostrar o que está executando. Quem tem que executar o orçamento é o presidente da República, é a União, é a Federação. Então, por que eles batem nisso? Chama emenda do relator o nome do negócio. Eles colocam, a esquerda colocou esse nome de orçamento secreto, porque eles são reis em engenharia social para ficar colocando nome e ficar martelando sem parar. Vocês vão perceber que tudo que o Lula tem de errado, eles colocaram uma coisa equivalente pro Bolsonaro. E o Bolsonaro não tem um crime em relação a nada disso, mas o equivalente ele tem. Vou te explicar. O Lula foi o mandante do assassinato do Celso Daniel. Não pode falar isso. Eu estou relatando aqui que não pode tocar nesse assunto. Então, não estou alegando que ele matou. Estou falando que todo mundo fala que ele é e que tem esse problema. Então, ao invés de resolver essa questão na justiça, inclusive, se ninguém importa com a morte do Celso Daniel, lembra só das 7 pessoas que estavam na investigação, todas morreram também, de forma milagrosa. E nem tinha Covid. Mas aí eu te falo, tem um caso do Celso Daniel. O que eles precisam? Eles precisam de um caso equivalente do Bolsonaro. Então eles colocaram a morte da Marielle na conta do Bolsonaro. Eles quiseram pegar a morte do Adriano, que era do BOP, não sei o quê. Aí eles ficam fuçando. Aí descobriram que o cara que matou a Marielle é miliciano e mora no condomínio dele. Aí então agora vamos chamar o Bolsonaro de miliciano. Por quê? Porque o Lula tá de um lado, ele defende o crime organizado, então temos que chamar o Bolsonaro de miliciano. Você não consegue entender. Assim, onde você vê desvio, qualquer coisa que o Lula tem, eles precisam de construir uma narrativa pro Bolsonaro. Pra quê? Até perguntei para vários deputados, por que vocês não têm medo do Lula assassinar vocês, né? Igual fez o Celso Daniel? Não precisa, é só criar uma narrativa pra direita igualzinha que equaliza todo mundo e não precisa matar mais ninguém. Olha que loucura. Então, se fosse matar todo mundo que fosse contra o Lula, ia morrer uns 100 e poucos milhões de pessoas, né? Só que na verdade não precisa mais, é só construir. Eu chamo isso de NDE, que é a narrativa de esquerda. Quando você ouve fake news, vocês que são de direita, ou vocês que não são de lado nenhum, mas não gostam do PT, não use essa expressão, vocês estão trabalhando para eles. Isso é uma engenharia social. Eu não fico usando essa besteira. Orçamento secreto, quem fala é eles. Essas besteiras todas, eles criam para eles dominar a pauta. O que é dominação de pauta? Você só fica se defendendo.
E como eu tô na campanha do Bolsonaro, eu falei, vamos parar de defender e vamos pra cima. Uma campanha de segundo turno você ganha com 3 coisas. Mostrando a verdade do seu opositor, se ele for muito ruim, fica mais fácil, que é o caso do Lula. Segundo, mostra o que você fez e o que você vai fazer. Só que se você ficar se defendendo o tempo inteiro, não é nenhum dos 3 se defender, não, é um plano de segundo turno. Eles ficam o tempo inteiro metralhando o Bolsonaro pra ele ter que ficar se defendendo e desgastando. Cada dia uma coisa. É venezuelana, é Robert Jefferson, é não sei o quê, o dia inteiro. E aí, ao invés de você mostrar que é o Lula, você tem que se defender. Então você tá perdendo energia na reta final. Aí o que aconteceu? Nós tomamos muita pancada, só que agora o jogo virou. E realmente virou. E agora nós vamos empurrar a pressão e essa pressão eles não dão conta de segurar, porque a gente tem mais braço.